porque Ele nos amou primeiro. Nós nunca vamos conseguir entender porque Ele escolheu nos amar. Nós, os seres humanos, amamos através de condições. Amamos se, amamos quando, amamos por quê. Mas Ele nos amou de uma maneira incondicional. Não havia nada em mim, tampouco em você, para que fôssemos alvo do amor dele. Mas Ele escolheu nos amar. Eu sei que nessa hora, todos os que estão aqui são alvo do amor, do carinho e da bondade do Pai. O Senhor te ama de uma maneira tal que eu não possuo palavras que consigam descrever o quanto Ele te ama. Os músicos não conseguem fazer uma música que possa trazer ao seu coração a explicação por que Ele escolheu te amar. Mas Jesus, de um modo tão maravilhoso, em Lucas 15, a partir do versículo 11, Ele conta uma parábola que traduz a minha história, a sua história e a história de cada brasileiro e de todo ser humano, quando Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu também. Passados há muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e segregou um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começamos a regozijar. Coloque suas 2 mãos sobre o seu coração agora. Olhe para mim. Essa história é a minha. É a história da Ana Paula, do Gustavo, do André. É a história de todos nós. Esse filho volta para o pai e diz: meu pai, eu quero viver aqui. Eu quero a parte da herança que me cabe. Não adiantava o pai colocar grade nas janelas, tranca nas portas. Podia ter o corpo do filho, mas não o seu coração. E o filho sai.
para uma terra tão longe, onde o pai não era conhecido, e onde ele esperava viver a vida que ele sonhava viver, porque ele não estava suportando viver na casa do pai. Engano. E naquela terra, com tanto dinheiro, ele passa a viver uma vida dissoluta. E dentro dessa palavra dissoluta você pode colocar tudo que você imaginar. Enquanto ele tinha dinheiro, muito, seus amigos estavam ali. Houve uma crise, o dinheiro havia acabado, a fome instalada naquele lugar. E Jesus disse que ele começou a passar necessidade e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Nós, os seres humanos, temos uma necessidade muito maior que de coisas. O nosso coração clama por um sentido para a vida. O mundo não pode dar nada. Tudo aquilo que ele oferece, tudo que ele nos traz, é algo tão supérfluo. Ninguém lhe dava nada e ele passava necessidade. Por fim, sem ninguém, foi cuidar de porcos, comendo comida de porcos. E quando ele estava naquele estado tão deplorável, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou do pai, da casa do pai, daquele estado que ele estava de tanta miséria. E disse, dentro do seu coração, uma saudade. Por mais que você tente sufocar essa saudade, não consegue. Porque a saudade do pai é a saudade de Deus. Que você foi feito por Ele, para Ele. E o moço, naquele momento, vendo todo o seu estado, ele disse, me levantar-me-ei, eu voltar para a casa do meu pai. E ele treinava, queria dizer, pai, eu não sou digno, eu não mereço. Pai, deixe-me ficar aqui apenas como um trabalhador. Quem sabe, tantas vezes você tem feito esse propósito, levantar-me-ei, mas você fica muitas vezes preso, dizendo, como que o pai vai te tratar? Será que ele vai te perdoar, te receber? E diz a Escritura, essa é uma parte linda da vida, que quando o moço levantou e começou a voltar em direção à sua casa, diz o texto que o pai o avistou. O pai o avistou quando ele estava longe. Como nessa hora Deus, o Pai, contempla você que está tão longe ainda. E o pai, o moço vinha caminhando, dizendo, eu não sou digno. Mas a Escritura diz que o pai corre. O pai correu ao encontro dele. E naquela hora, o pai o abraça. O moço, cheio de andrade, sujo, mal cheiroso, aquele odor de porcos impregnado nele, o pai o abraçava e o beijava. Ele dizia, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai olhava debaixo daquelas roupas sujas, o pai olhava o coração, porque aquele coração carregava o DNA do pai. Como conhece também Deus o Pai o seu coração. E nessa noite, o pai quer te abraçar, o pai quer te beijar, o pai quer trocar as suas vestes, colocar uma sandália nova nos seus pés e um selo, um sinal que você é filho, o anel no seu dedo. Nesse instante, feche os seus olhos, suas duas mãos sobre o seu rosto.
noite cobre esse lugar. Eu não consigo ver o seu rosto, mas eu sei que o holofote do amor de Deus te envolve. Ele vê tão bem a sua vida, que Ele sabe o quanto você precisa dele. Ele sabe. Ele trouxe você a esse lugar. E durante todo esse tempo, ministrações têm vindo à sua vida, para que você possa voltar ao coração do Pai. Nesta noite, nós queremos fazer uma oração. Orar por você. Você que volta à casa do Pai. Você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. O momento de se reconciliar com ele. Ou você que nunca abriu seu coração dizendo: Jesus, eu tenho ouvido a tua palavra, mas eu nunca abri o meu coração. Eu nunca te recebi. Eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor. Mas esta noite eu quero fazer. Com seus olhos fechados, na unidade que nós acabamos de ouvir, nós vamos orar juntos. Uma oração de identificação, dizendo assim, todos orando: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que tu estás aqui. Tu estás aqui. Eu sei Eu sei que o Senhor me ama. que o Senhor me ama. Eu reconheço Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. em meu lugar. E eu sou um pecador. E eu sou um pecador. Mas nessa hora, Mas nessa hora, eu abro o meu coração. eu abro meu coração E eu te convido. e eu te convido. Ó Jesus, Ó Jesus, entra agora entra agora na minha na vida. minha vida. Eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor como meu e Senhor. meu Salvador. Meu Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu que andei contigo, eu que andei contigo, mas me desviei. mas me desviei. Fui para a terra longínqua. Fui para a terra longínqua. Agora eu volto, Agora eu volto. na certeza que eu serei recebido. Fique com as suas mãos no coração. Nessa hora o Espírito Santo, de uma maneira tão maravilhosa, vai operar um milagre dos milagres